Eu não me vejo a fazer algo sem ter que ver com futebol. A sério? Sim. Isso é muito redutor, Sofia. Eu percebo, mas olha, eu já pensei nisto muitas vezes. Toda a gente conhece o rap, não é? Sim. E? Eu gostava de fazer algo Com o rap. parecido àquilo, não, mas Em futebol. Portanto, falar em vez de ser de política, um escárnio. um escárnio, Exato. ok, com humor. Não ia ok. haver sangue. Mas também há no rap. Não, mas ia haver muito mais porque política é para meninos. Mas isso é Futebol. assustador. Mas, Rui, isso é assustador. Pois é. É assustador nós pensarmos que se calhar um programa desses de futebol era capaz de ter mais sangue do que um programa de política. E eu vejo ao contrário. Ou seja, eu acho que isso iria tornar o futebol uma coisa mais suave. Porque as pessoas levam isto demasiado a sério. Epá, não sei, porque ia haver gente que ia levar muito a mal. Porque basta ver colegas comediantes que falam sobre religião, ok, levam porrada. Falam sobre política, ok, levam porrada. Quando falam de futebol, não levam porrada. São chacinados, são fuzilados, percebes? Mas esse é um caminho que ainda pode ser desbravado. Eu acredito que se ninguém o fizer, ou se ninguém tentar ir por aí, isto só tem tendência em fechar-se cada vez mais e as pessoas começarem a levar isto tipo uma forma de vida, tipo o meu clube e agora só o meu clube. E não... Isto eu acho que é tão cansativo para quem... Eu vejo o futebol como uma arte e também já... Nós crescemos, não é? E eu também já passei por um tempo em que se calhar... Também já insultaste de forma muito gratuita? Exatamente. Que não era do teu clube. Eu acho que todas as pessoas que um dia chegaram à análise passaram por um período meio hooligan, entre aspas, claro. Portanto, eu percebo isso, mas não é isso que tem de vigorar. E, portanto, tem de haver meios para as pessoas desmistificarem o fenómeno e perceberem isto é futebol. E em Portugal isso ainda não acontece. E eu gostava que houvesse qualquer coisa. Acompanhas o fenómeno lá fora e achas que a relação que as pessoas têm com o futebol e o humor no futebol é diferente? Eu acho que o futebol passa obrigatoriamente pela nossa cultura. Aquilo que aconteceu, por exemplo, em Inglaterra, numa altura em que as claques foram totalmente abolidas dos estádios, teve um impacto grande naquilo que o futebol inglês é hoje em dia. E eu acho que em Portugal, em que isso será difícil isso acontecer, diria. Mas lá aconteceu porque o fenómeno ganhou uma proporção muito perigosa, não é? O hooliganismo era já uma... E não é perigoso cá? Sim, mas... Pois não sei. Dir-me-ás tu. Mas lá o hooliganismo era uma coisa muito mais bem organizada, muito mais... As famílias têm de querer ir ao futebol, porque há pouco tempo falava com o selecionador nacional de sub-21, o Rui Jorge, e ele disse que as pessoas olhavam muito para a estatística, os remates, os cantos, mas as pessoas se calhar deviam olhar mais para os números, para quantos jovens é que vão aos estádios, números do ponto de vista mais pedagógico. Quantos jovens é que vão aos estádios? Será que vão famílias aos estádios? Será que as pessoas estão a gostar daquilo que estão a ver? E isto é altamente importante, porque nós, se continuarmos nesta senda de terrorismo à volta do futebol, vai chegar a um ponto em que as pessoas vão deixar, as pessoas que não forem para esse lado, vão deixar de ter aquela vontade, vão ter medo, como dizias há pouco, como tiveram, vão ter medo. E isto, na minha opinião, tem de ser feito do ponto de vista social, porque estamos a falar de algo que move multidões, mas que tem de mover no bom sentido. As pessoas não podem achar que alguém na televisão está a defender a opinião sobre um jogador ou sobre um treinador e tem alguma coisa por trás para estar a defender aquilo. Uma agenda. Exato. É a palavra mais usada, é a agenda. Mas é isso que se passa. Mas não achas, Sofia, que grande parte da culpa mesmo, vem mesmo de lá de cima, do topo, dos presidentes, de quem dá a cara pelos clubes e que incendeia, ou pelo menos não faz nenhum esforço para acalmar os ânimos? E concordas comigo? Eu não consigo apontar culpas. Eu acho que as culpas estão distribuídas. O povo bebe aquilo que existe
ok? Então é normal que, se é esse o panorama da nossa televisão, ou se é isso que se passa à volta do nosso futebol, é normal que as pessoas, ou a maior parte das pessoas, seja intoxicada com isso e seja isso que acaba por reproduzir e partilhar. Mas tem de haver um basta, tem de haver alguém que diga às pessoas: não, nós só estamos aqui a analisar aquilo que vemos, é a nossa opinião, não estamos a querer mandar ninguém abaixo, porque isto é mesmo desgastante. Lá está, teve aí sentado alguém com quem eu gostei muito de conversar, o Ruben Amorim. E ele tem sido, lá está, fala alguém que é mesmo um outsider. Mas ele é um exemplo na comunicação. Não é? Aqui já foi incrível, ele estava entre trabalhos, não é? Tinha acabado a sua carreira de jogador, e na altura falámos justamente da possibilidade dele ser treinador. Acho que a entrevista tem 2 anos. E ele hoje é o treinador que é, e destaca-se também pela sua postura fora do campo. Eu muitas vezes digo que o Ruben ainda não passou por uma fase muito difícil. O que é que eu quero dizer com isto? Ainda não houve uma sequência de 4, 5, 6, 7 jogos difíceis para o Sporting em que o Ruben se tenha visto naquele labirinto. Sim. Em que as perguntas são todas sobre o mesmo e são difíceis de gerir, e depois acho que ele ainda não passou por isso, ainda bem para ele, mas é notável a forma como ele desconstrói, o sorriso que ele tem sempre na cara, mesmo quando as perguntas são incómodas, exatamente. Obrigada por essas. Eu podia dizer outra coisa. Eu li a tua mente. E então eu acho que ele tem muita culpa na forma como temos sentido uma comunicação mais leve dos treinadores. Eu relembro, por exemplo, o Bruno Lage tinha muito essa postura de explicar o jogo, pedagogia, com muita calma, calmo, mas depois, lá está, um momento mau e foi sugado por aquilo. É normal. E o Ruben ainda não passou por isso, mas desde já o fiz várias vezes, mas os meus parabéns, porque é muito importante que os protagonistas do jogo sejam os primeiros a perceber que a comunicação é muito, muito crucial para quem ouve. Naquele momento em que eles vão às conferências de imprensa, às antevisões, eles estão a ser vistos por milhões de pessoas. E vai condicionar o comportamento de milhares e milhares, não, de milhões de pessoas. E estamos a falar de uma personalidade complicada, Rui, porque o Ruben é declaradamente benfiquista, está neste momento a treinar o eterno rival, porque é mesmo assim, e mesmo nessas circunstâncias ele já sacudiu a água do capote de forma sublime várias vezes. Muita classe, já lhe perguntaram diretamente coisas sobre o Benfica e ele sorri, responde. Com classe, educação. Muito bom. Com muita superioridade.